Graça e paz, amado povo de Deus. Eu quero trazer uma temática muito interessante hoje e a gente vai refletir sobre superando conflitos familiares. A gente sabe que nos dias de hoje, filmes, novelas mostrando romance, casamento feliz e tal, como que fosse um conto de fadas. Mas a gente sabe que toda família, por mais unida que seja, mas sempre tem momentos delicados, tem momentos de tensões e a gente precisa ter uma visão ampla para trabalhar a questão dos conflitos na família. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto. Eu acredito que vai ser muito bom para você que nos ouve, e eu quero pedir a você que você se inscreva no canal, você dê seu like, ative o sininho para você continuar recebendo mais outros vídeos com esses conteúdos, e você vai lá e faz o seu comentário, né? Você pode pedir oração, a gente vai estar intercedendo pelo seu pedido de oração, e compartilha com outras famílias que tanto precisam de ajuda, às vezes está numa situação bem delicada, e aí você pode ajudar com esse vídeo, algumas informações importantes que a gente vai tratar sobre a palavra de Deus em relação às questões de conflito na família, ok? Então, eu quero começar com você, trazendo a você a meditação de hoje sobre superando conflitos familiares. O que a Bíblia fala sobre resolver essa questão desses conflitos que ocorrem? Eu quero começar iniciando esse programa com a leitura bíblica no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, e diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Que maravilha é a palavra do Senhor. O que a palavra diz aqui? Antes sede. Olha só o que a palavra está... Como que a palavra posiciona o cristão, né? Primeiro, você seja proativo. Quando vier essas situações, você tem que se antecipar. Antes sedes o quê? Benignos, né? O que é ser benigno? É ser respeitável, cordial, é ser uma pessoa branda, é ser uma pessoa generosa, né? Tudo isso está dentro desse padrão. Então, seja benigno, seja misericordioso. A palavra também diz, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E também, ele diz aqui, perdoando uns aos outros. Por quê? Por que o apóstolo Paulo está tocando nessa situação aí? Porque ele sabe que nesses conflitos que ocorrem entre a família, muitas vezes um termina magoando o outro com palavras, e nós não podemos reter essa mágoa, né? A gente não pode absorver isso e fazer disso aí algo que venha alimentar um ódio, uma situação desconfortável. Não, nós temos que liberar o perdão. Interessante que na lei, né, segundo as Escrituras, a questão de perdoar lá no Veterotestamentário falava que quando você perdoava 3 vezes, já havia uma grande, digamos assim, generosidade. E Pedro, ele leva isso para Jesus. Ele diz: Senhor, se alguém pecar contra mim, perdoarei 7 vezes? Pedro já se achava ali, uma super generosidade de perdoar 7 vezes. Mas Jesus vai mais além, dizendo: Pedro, eu não te digo que 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus está ensinando para o apóstolo Pedro? Jesus está ensinando a ele que a questão de perdão não tem limites. Então, os conflitos familiares são muito comuns e são inevitáveis. Todo relacionamento tem sua dificuldade. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas diferentes, com opiniões, personalidades distintas, e, no entanto, é importante aprender a lidar com as situações adversas e criar um ambiente saudável para isso e buscar meios construtivos, né,
para que essas situações sejam controladas, né? Visando sempre o bem-estar e a harmonia da família. Eu lembro que assim que eu casei, eu e a minha esposa, nós tivemos um primeiro diálogo a respeito de conflitos, né? E nós sentamos um com o outro e a gente prometeu um para com o outro, dizendo assim, né? Olha, quando houver alguma situação desconfortável que a gente precisa resolver, vamos tentar resolver isso sem que haja alguma manifestação fora de controle ou que seja na frente das crianças, né? Vamos tentar conversar os dois, apaziguar a situação e tentar sempre de uma forma mais harmônica superar essas situações. E graças a Deus, 20 anos de casamento, estamos vivendo muito bem para a honra e glória do Senhor e até aqui a minha vida tem sido abençoada pelo Senhor. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para que você entenda, que você busque o bem-estar da família, né? É importante, porque nós vamos enfrentar situações calorosas em várias áreas, né? Área sentimental, área financeira. Isso pode acontecer na sua vida. E é importante manter a calma, né? Precisa se manter a calma. E o que acontece nos momentos acalorados é que normalmente um ou outro começa a elevar o tom da voz, né? E quando começa isso a acontecer, essa elevação de tom de voz, é aí a problemática, porque começa a disputa de um querer falar mais alto que o outro, e depois vem outro problema que de repente vem aquela questão de agressão verbal, né? Um começa a agredir o outro com palavras, né? Muitas vezes de baixo calão, outras vezes ofensivas, muito ofensivas, e isso vai desenhando aí um abismo muito grande. Então é por isso que eu chamo a sua atenção para que você ouça a Bíblia. É preciso ouvir o que Deus tem a falar ao seu coração. E quando a gente abre as Escrituras aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira, né? E veja aí, o que a Bíblia está nos ensinando? O que ela quer trazer ao meu e ao seu coração? Esse princípio bíblico nos ensina a evitar o conflito. Quando você perceber que alguém está elevando a voz, o que é que você faz? A palavra branda desvia o furor, ou seja, quando você começa a agir calmamente diante daquela situação, de repente, aquela situação acalorada começa a se dissipar, né? Aquele ambiente que estava começando a ficar hostil, ele volta à normalidade. Então, a palavra branda desvia o furor. Lembre-se disso. Então, a palavra de Deus é muito importante porque ela nos ensina a evitar o conflito, né? A Bíblia diz que é normal irar-se. Posso me irar, você pode se irar, né? Mas nós devemos ter cuidado, né? Porque irai-vos, mas não pequeis. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irar-se faz parte da nossa humanidade, né? Ninguém é perfeito, nós podemos nos irar por alguma situação, por algum problema. O que a gente não pode fazer é perder o controle da situação. Então é fundamental que eu e você venhamos buscar alternativas, né? Buscar alternativas para superar clima tempestuoso, que é inevitável. Esses climas tempestuosos, ele acontece. E nós temos que buscar resolver qualquer conflito de forma pacífica. É muito importante isso. E é importante lembrar que as palavras ditas em momento da raiva pode ferir profundamente alguém, né? E deixar cicatrizes profundas, cicatrizes emocionais. Então, portanto, é essencial você praticar a empatia, buscar o diálogo para que não haja aí uma situação descontrolada ou alguma palavra que venha machucar alguém profundamente, né? Uma certa feita eu ouvi alguém falar que a palavra ela é como que fosse uma flecha na mão do arqueiro, né? Você veja, depois que o arqueiro
ele libera a flecha, ela não tem como voltar mais atrás, ela vai ao alvo. Então é muito precioso que você tenha cuidado com as palavras que você vai proferir naqueles momentos de situação tensa, né? Naquele momento de conflito. Vigiar as palavras. A Bíblia também fala que o poder da vida e da morte está na língua. Então tenha muito cuidado em momentos de conflitos com as palavras que você vai proferir. Além disso, é importante também que os membros da família estejam dispostos a ouvir, né? Existem algumas situações que na hora do problema, na hora do conflito, existe aquele que silencia, né? E fica calado. E tem muitas vezes esse que silencia, ele muitas vezes é mais atacado, né? Mas eu queria chamar a sua atenção para que você respeitasse o silêncio dessa pessoa que silencia na hora do conflito. Por que ela silenciou ali? Porque ela tem medo, naquele momento, de falar algo impensado. Então ela quer ter o controle da situação. E por isso que ela silencia. Ela está ouvindo tudo aquilo que está sendo dito ali. Ela está avaliando aquele processo. E depois, calmamente, com certeza, diante do análise que aquela pessoa vai fazer no silêncio, com certeza depois ela vai buscar meios para pacificar aquela situação. Então não critique aquele momento caloroso que alguém de repente silencia. Pelo contrário, entenda e busque compreender o posicionamento daquela pessoa, né? Então, o que eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, que nós temos que buscar, né, solução para esses momentos difíceis que acontecem no decorrer da caminhada do casamento, né, que sempre vem algumas situações complicadas. Eu tive uma experiência muito interessante em um interior aqui de Alagoas com um casal. Eu conheci um casal, eu trabalhava numa distribuidora e eles tinham comércio, eles eram recém-casados, praticamente em lua de mel, e ali a gente fez uma amizade muito legal. Eu não só tratava eles como clientes, mas como amigos. E cheguei um dia lá e eu encontrei a esposa chorando muito. A esposa do rapaz estava com o comércio, a meia porta fechada, e eu bati, ela abriu, me convidou a entrar e ela estava chorando copiosamente. E ela estava descontroladamente chorando. E eu me comovi com aquilo, né, perguntando o que foi que aconteceu, o que está vendo, o que eu posso ajudar. E ali ela resolveu abrir o coração e ela contou toda a situação que estava acontecendo naquele momento, né? E quando ela contou tudo aquilo ali, aquela situação de conflito que houve, ali, ela transmitindo a grande discussão, eu percebi que havia entre os dois uma situação de disputa, né? Um querendo competir com o outro. E eu falei para ela o seguinte, eu disse, olha, irmã, tenta pedir perdão, tenta reconhecer que houve um erro da sua parte, tenta também falar para ele que ele também cometeu alguns erros, né? E que isso são coisas ajustáveis, que um pode corrigir aqui, o outro pode corrigir ali, e buscar dentro dessa harmonia a liberação de perdão de um para com o outro, para que se prossiga esse relacionamento, porque há muito a ganhar com esse relacionamento do que perder. Vejam só, estavam recém-casados, planos, não é? Um comércio maravilhoso, um comércio muito produtivo, ou seja, uma vida estável, né? Uma vida estabilizada, quer dizer, tudo pela frente, né? E de repente, por uma simples discussão, um abismo que estava levando a uma separação. E ele já estava buscando um advogado e tal para dividir tudo e cada um seguir o seu destino. Mas de repente, ela resolveu me ouvir, ligou para o rapaz, falou, né, que ela precisava dele e que eles tinham planejado uma vida juntos e que não poderiam abrir mão disso por bobagens, por situações que é uma questão que se pode corrigir. E aí
ambos voltaram, se reconciliaram, e ali foi uma bênção maravilhosa. Aquele casal estava de novo lutando com os ideais para o seu crescimento, progresso e prosperidade. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Que ambos se resolveram. Então, é isso, né? Tem pessoas que se posicionam e querem ter razão em tudo. E o que acontece? Esse tipo de comportamento leva a pessoa a ficar ilhada, isolada e muitas vezes levar o relacionamento ao fracasso. Então procure ouvir, compreender. Muitas vezes você pode abrir caminhos para uma solução mais eficaz, construindo esse diálogo aí, pavimentando um relacionamento saudável, expressando o que há dentro em você, colocando para fora, compartilhando. E aí, dentro desse diálogo, tudo pode ser resolvido, né? Então, superar conflitos familiares vai exigir de você maturidade. Então, essa questão de equilibrar o relacionamento exige respeito mútuo, disposição para que os envolvidos busquem soluções pacíficas, construtivas, diante de momentos difíceis, né? Então, o diálogo, principalmente o diálogo sincero, ele dá, né, essa possibilidade, ele abre esse leque aí para o perdão, para a harmonia e faz fortalecer os laços familiares, né? Então é importante construir esse ambiente, um ambiente de harmonia, porque o ambiente que ele produz harmonia, ele é um ambiente acolhedor, né? Para todos. E é melhor tentar o diálogo, buscar esses meios pacíficos para que venha solidificar o relacionamento. Então, Efésios capítulo 4, versículo 32 é muito propício para esse momento, né? Sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, né? E entendendo que assim como Deus, Ele em Cristo perdoou os seus pecados, você seja assim misericordioso, né? Perdoe, ame, né? E como eu falei, uma pessoa benigna, ela é dotada de características generosas, bondade, gentileza, né? E eu sei que todos nós somos falhos, temos nosso momento de fraqueza, mas o bom é sempre construir em nossos laços virtudes fortes, né? Principalmente com a manifestação do amor. E com essa paciência vamos vencer muitas dificuldades, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, nos ajuda aí, dá aquele like abençoado e comenta, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, também ativa o sininho e ajuda muitas famílias aí que muitas vezes estão passando por um processo difícil e diante de um estudo bíblico maravilhoso desse, pode encontrar caminhos e pavimentar caminhos de harmonia no seu relacionamento e serem bênçãos na presença do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, um beijo no seu coração e eu quero orar nesse momento, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por todos estes que nos ouvem, por todos que estão conosco neste canal, que está desfrutando, Pai, do conhecimento da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a viver esses princípios, Pai, princípios da benignidade, princípios da mansidão, da paciência, princípios, ó Deus, de superação nos momentos acalorados que enfrentamos na família. Que o Senhor abençoe todas as famílias, Pai, e que o Senhor venha, ó Deus, visitar o coração daquele marido que está aflito, que está passando por alguma dificuldade neste momento. Vai, Senhor, visitando esse coração, trazendo a ele, ó Deus, a paz, trazendo a ele de volta aos sonhos, a vontade de vencer, de lutar, de conquistar. Que o Senhor venha trabalhar esse coração. E também que o Senhor visite aquela esposa que está muitas vezes triste, ou por algum momento, ou por alguma decepção. Que o Senhor visite esse coração, que o Teu Espírito Santo venha reconstruir nesse coração e pavimentar, ó Deus, a esperança e superar este momento de tribulação. Visita, Senhor, todas as famílias,
filhos deste casamento, que o Senhor abençoe, ó Deus, abençoe aquelas famílias que têm filhos e netos, que o Senhor esteja abençoando também. Ó Pai, entrego em Tuas mãos, Senhor, cada família, entrego em Tuas mãos marido e esposa aos Teus cuidados, para que seu casamento seja abençoado, fortalecido e blindado pelo Senhor. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez por este encontro, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e um forte abraço.